vamos estudar aqui a medição com ohmímetro analógico. Tá? O que a gente vai fazer aqui na realidade? Esse ohmímetro analógico ele não vai medir a capacidade do condensador. Ele não vai medir o valor em microfarads. Nós vamos utilizar a bateria interna do condensador para fazer esse teste. Quando a gente coloca a ponta de prova lá no condensador, a gente vai forçar uma carga e se a gente inverter, vai forçar uma descarga. Então a gente na verdade vai usar o quê? Vai verificar se o condensador ele está carregando. Então a gente quando coloca a ponta, a gente vai carregar o condensador e vai depois descarregar e carregar. Isso é que a gente vai fazer com ele. Tá? Então o que acontece? Quando a gente coloca a ponta de prova no condensador, ele se carrega. Se ele se carrega, circula corrente. Então o ponteiro do multímetro vai se deslocar em direção ao zero, dizendo que está circulando corrente. Né? Corrente. À medida que ele vai se carregando, o ponteiro vai voltando ao infinito, porque a corrente vai diminuindo. E até um ponto em que ele se torna carregado. Quando ele estiver totalmente carregado, não carrega mais, então o ponteiro fica parado. Se a gente inverte as pontas de prova, a gente troca a polaridade, então ele faz a mesma coisa. O ponteiro se desloca em direção ao zero, não quer dizer que ele vai chegar no zero, e ele vem voltando. A medição a gente faz com as posições mais baixas, normalmente vezes 1, vezes 10, vezes 100. Isso depende do valor do condensador. Para condensadores eletrolíticos, valores grandes, a gente usa posições menores. Quando nós temos condensadores com valores pequenos, a gente vai lá para 10 mil, para 1000, para 10 mil. Porque aí é a capacidade da corrente. Quanto maior a capacidade, maior será a corrente. Então, a gente pode medir numa escala mais baixa. Um condensador muito pequenininho, ele vai precisar de uma corrente muito pequenininha, muito sensível. Então a gente teria que ir para uma posição maior. Tem valores que a gente não vai conseguir medir, valores muito pequenos, eles não serão nem suficientes para mexer o ponteiro. Então observa aqui as posições das chaves, a gente vai utilizar o ohmímetro para medir, não é um capacímetro. Então olha aqui, ó, eu coloco lá a ponta de prova, o ponteiro vai em direção ao zero e retorna para o lado do infinito. Ó. Tá? E isso eu posso fazer, faço de um lado, faço de outro lado. Um detalhe, se demorar muito, diminui a posição. Porque se a gente coloca a posição muito alta, ele demora muito para chegar no infinito. Então a gente pode diminuir. Eu aqui, esse eletrolítico eu medi em vezes 100. Se achar que demora, pode colocar em vezes 10. Aqui vamos medir um outro condensador. Ele já é um valor menor. Observa que o deslocamento ele é menor. Ele foi e voltou de um lado, foi e voltou de outro. Pegamos aqui um outro eletrolítico de 10 microfarads. Ó. O de 10 microfarads ele já não desloca tanto quanto o condensador de 100 microfarads. Observou ali o vídeo? A gente vai ter um deslocamento menor. Que quanto menor o valor do capacitor, menor o deslocamento. Agora vamos pegar um de 0,47. Eu já aumentei, já botei na posição lá de 10K. Ó. Olha lá, foi e voltou, foi e voltou. Então, a princípio ele está bom, a gente não tem como medir o valor dele, mas ele está carregando e descarregando. Essa aqui é a constatação que nós temos. Ó, 150 nano, ele deu uma pequena variação. Observe que já está na posição máxima, tá? Ó. Ele foi e voltou, foi e voltou. Peguei agora um de 5,6 nano. Não observamos quase nada. Vou inverter ele. Não, esse de 5,6 praticamente não teve nenhum deslocamento. A gente já, nesses valores, a gente já não está conseguindo mais medir com esse aparelho. Eu peguei um de 2 nano. Ó, praticamente não movimentou nada. Não houve movimentação. E peguei um de 12 pico. Esse é muito pequenininho. Olha lá, o ponteiro não se mexe. Então, o que eu constato aqui? Valores muito pequenos, a gente não tem como saber essa carga e a descarga. A gente não consegue detectar